E se eu te dissesse que por trás de cada sino de igreja católica tocando, cada festival e oração silenciosa, há uma história que conecta quase 4 bilhão de corações ao redor do mundo? A população católica não é apenas um número, é um legado vivo, que se estende desde as vibrantes cidades da América do Sul até o tranquilo campo da Europa e da Ásia. O catolicismo mundial é mais do que uma tradição, é uma força que molda culturas, constrói comunidades e une nações. Em 2025, a lista dos países com o maior número de católicos revela algo mais do que apenas classificações ou dados frios. Ela nos mostra onde a fé está viva, onde está crescendo e onde está fazendo história a cada dia. Clique no botão de curtir e inscreva-se se você está pronto para ver a fé em movimento ao redor do mundo. Então, junte-se a nós enquanto percorremos os 10 maiores países católicos. Lugares onde a esperança persiste, onde a fé transforma e onde o coração da Igreja Católica Global pulsa mais forte do que nunca. Vamos começar. Número 1. Brasil. Entre no maior reduto católico do mundo, onde a fé não vive apenas nas igrejas, mas flui nas veias de toda uma nação. Bem-vindo ao Brasil, o indiscutível epicentro do catolicismo em 2025. Com 127 milhões de católicos, o Brasil ocupa o primeiro lugar no cenário global. Um lugar onde a tradição católica está tão entrelaçada na cultura que se torna impossível separar a crença da existência diária. Em nenhum outro lugar a presença da fé se eleva tão visivelmente e vibrante como nos marcos icônicos do país. O colossal Cristo Redentor, com os braços abertos no topo do Corcovado, vigia não apenas a metrópole agitada do Rio de Janeiro, mas também o mosaico de favelas abaixo. O catolicismo aqui é uma corrente viva, carregada por gerações e celebrada em grande escala. A cada ano, em julho, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida atrai um impressionante rio de peregrinos. Milhões se dirigem para prestar homenagem ao maior santuário mariano do mundo, criando um espetáculo de devoção que para o país. Mas a identidade católica do Brasil vai muito além de cerimônias e espaços sagrados. Ela pulsa nos ritmos do carnaval, onde as linhas entre festividade e fé se confundem em desfiles deslumbrantes, procissões e músicas que enchem as ruas de São Paulo a Salvador. Em dias de jogo, os estádios se tornam catedrais a céu aberto, enquanto cidades inteiras param para rezar por suas equipes, misturando orgulho nacional com esperança espiritual. Em todo o Brasil, a iconografia católica marca cruzamentos, lares e locais de trabalho. Os dias dos santos são celebrados com festividades em toda a cidade, e tradições como a festa junina infundem fé até nas menores vilas. A igreja alcança todas as camadas da sociedade. Seja em comunidades remotas da Amazônia, onde os padres chegam de barco, ou em centros urbanos onde as catedrais servem como faróis para os necessitados e marginalizados. Os números sozinhos são impressionantes, mas é o testemunho vivo e pulsante da fé, expresso na arte, música, comida e rituais diários, que realmente distingue o Brasil como o coração católico do mundo. E ainda assim, a história da devoção católica se aprofunda à medida que viajamos para a próxima nação, onde tradições centenárias ainda moldam o tecido da vida de maneiras que poucos forasteiros podem imaginar. Número 2. México. O catolicismo no México não é apenas uma herança, é o coração pulsante de quase 99 milhões de pessoas, saturando todos os aspectos da existência diária com tradição, devoção e celebração. Em nenhum lugar isso é mais vividamente exibido do que na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde a energia da fé surge a cada dezembro, quando milhões de peregrinos convergem de todos os cantos do país. Essas jornadas, muitas vezes marcadas por dias de viagem sob os céus abertos, culminam em um mar de velas e flores que inundam o santuário, tornando-o não apenas o coração espiritual do México, mas um farol para os crentes em toda a América. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe está em toda parte. Em altares à beira da estrada, em mercados movimentados e acima das portas das casas familiares. Um lembrete sempre presente de proteção divina e identidade compartilhada. Os rituais católicos marcam o ritmo do ano,
desde a beleza comovente dos altares do Dia dos Mortos, carregados de calêndulas e fotos de entes queridos, até as exuberantes procissões e fogos de artifício que enchem as ruas durante os dias de festa. Em pequenos pueblos e grandes cidades, os sinos das igrejas marcam os marcos da vida, batismos, casamentos, primeiras comunhões e despedidas, unindo comunidades inteiras em momentos de alegria e tristeza. O alcance da igreja se estende muito além do santuário. Está presente no apoio silencioso de cozinhas comunitárias e abrigos, nas canções entoadas nas missas da meia-noite e no orgulho feroz que colore as celebrações nacionais. Para o povo do México, a fé é menos uma instituição e mais uma tapeçaria viva, costurada por séculos de resiliência, esperança e histórias compartilhadas. E logo além do oceano, uma nação insular, onde o catolicismo floresceu de maneiras inesperadas, aguarda. Lar da maior comunidade católica da Ásia, pronta para revelar outro vibrante capítulo da fé global. Número 3. Filipinas. Nas Filipinas, o catolicismo molda toda uma civilização. Quase 76 milhões de fiéis espalhados por um deslumbrante conjunto de ilhas, cada uma viva com suas próprias tradições e rituais. Este é um país onde a devoção é celebrada à vista do mundo. Todo mês de janeiro, Manila se torna o palco da lendária procissão do Nazareno Negro. Uma onda de crentes fluindo pelas ruas, todos se estendendo para tocar uma estátua de madeira escura que inspirou admiração por mais de 4 séculos. Este evento é mais do que um espetáculo. É uma expressão de anseio desmedido e crença compartilhada. Enquanto famílias viajam juntas, cantando, orando e suportando o calor por um breve momento de conexão. Mas o espírito do catolicismo nas Filipinas pulsa durante todo o ano. As igrejas paroquiais transbordam para batismos, primeiras comunhões e casamentos, frequentemente acompanhados por bairros inteiros que se juntam em canções e celebrações. As festas, explosões de música, banquetes e fogos de artifício marcam o calendário, honrando os santos padroeiros com procissões que serpenteiam por ruas estreitas de vilarejos e avenidas urbanas. A devoção mariana é especialmente profunda. Durante as missas de Simbang Gabi, que ocorrem antes do amanhecer no advento, as ruas são iluminadas por lanternas enquanto as famílias se reúnem antes do nascer do sol. E o Flores de Maio, que dura um mês, transforma as igrejas em cascatas de flores em honra da Virgem. A igreja aqui é tudo menos distante. É uma pedra angular da comunidade, um refúgio em tempos de desastre e um ponto de encontro tanto para protestos quanto para orações. A fé filipina se estende muito além do arquipélago. Milhões de trabalhadores no exterior trazem seus costumes para novos continentes, transformando capelas migrantes em extensões de casa e conectando a vida católica filipina a cidades e vilarejos ao redor do mundo. Seja no silêncio antes do amanhecer ou no estrondo dos tambores de festivais, o catolicismo é inescapável. É cantado em canções de ninar, marcado em portas e inscrito na maneira como as famílias se reúnem e se apoiam mutuamente. Desde arquipélagos insulares até metrópoles movimentadas, nossa próxima parada é uma terra onde a diversidade católica encontra constante renovação. Você consegue adivinhar qual país vem a seguir? Número 4. Estados Unidos. Em todos os Estados Unidos, o catolicismo está entrelaçado na identidade da nação, com uma riqueza que espelha a incrível diversidade do país. Com 51 milhões de católicos adultos, uma porcentagem impressionante da população total, a Igreja Americana é um retrato vivo de culturas se unindo. Caminhe por bairros em Nova York, Chicago ou Miami, e você ouvirá a missa celebrada em dezenas de idiomas: inglês, espanhol, vietnamita, polonês, tagalo e mais, cada um ecoando as jornadas dos imigrantes que fizeram da fé a sua própria. Paróquias históricas na Nova Inglaterra, construídas por imigrantes irlandeses e italianos, ainda permanecem como testemunhos de antigas tradições, enquanto em estados como Texas, Califórnia e Flórida, vastas e vibrantes comunidades latinas estão dando nova vida à prática católica, infundindo as liturgias com música vibrante, cor
e um senso de festa. A influência da igreja se estende muito além das manhãs de domingo. Escolas católicas moldam milhões de jovens, universidades impulsionam a vida intelectual e instituições de caridade atendem os mais vulneráveis do país, independentemente de origem ou crença. Na última década, o aumento de católicos latinos transformou a igreja americana, que agora representa mais de 40% de todos os católicos nos EUA, revitalizando paróquias com energia juvenil. Enquanto isso, novas gerações, sejam nascidas nos EUA ou recém-chegadas, continuam a trazer perguntas, criatividade e um impulso inquieto por renovação. Esse ambiente dinâmico favorece uma mistura única de tradição e adaptação, onde rituais antigos são celebrados em catedrais urbanas movimentadas e pequenas capelas de cidades do interior. Aqui, a Igreja Católica não é um relicário do passado nem uma comunidade fechada. É um lugar onde a diversidade é força e a renovação é um modo de vida. Ao deixarmos essa paisagem vibrante, o próximo destino aguarda. Um país onde a história e a herança católica são mais profundas do que em qualquer outro lugar, onde a Basílica de São Pedro coroa o horizonte e cada rua estreita sussurra as histórias de séculos. Se você consegue adivinhar este lugar, por favor, comente abaixo. Número 5. Itália. A Itália, com mais de 50 milhões de católicos, é incomparável como o coração vivo da fé católica. Em nenhuma outra nação, o catolicismo molda a paisagem, o calendário e os ritmos diários de forma tão completa. Roma, por si só, é um cruzamento do mundo. Um lugar onde antigas basílicas se erguem ao lado de tratorias movimentadas, onde peregrinos da África, Ásia e Américas chegam diariamente para ficar em admiração diante da Basílica de São Pedro ou seguir os passos dos mártires sob os paralelepípedos da cidade. A fé aqui não é apenas um relicário do passado, é continuamente renovada nos cânticos solenes dos monges em Monte Cassino, no estrondo dos sinos que ecoam da Duomo de Florença e na devoção silenciosa de milhões que se reúnem para a missa todos os domingos. Desde a grandiosidade das catedrais adornadas com Caravaggio e Michelangelo, até a simplicidade dos santuários à beira da estrada na Calábria ou na Sicília, cada pedra e cada pincelada refletem uma longa história de crença. O catolicismo na Itália é vivido tanto ao ar livre quanto dentro das igrejas, através de vibrantes festivais de rua, procissões à luz de velas e refeições compartilhadas no brilho de tradições centenárias. Cada região tem suas próprias celebrações distintas. Veneza com seus rituais místicos da Semana Santa, Nápoles com procissões ruidosas em honra de São Genaro, Assis com os passos pacíficos dos peregrinos franciscanos. Mesmo nos Altos Alpes, pequenas capelas abrigam relíquias e histórias transmitidas desde os tempos medievais. Na Itália, a conexão entre fé, arte, música e vida cotidiana permanece inseparável. Aqui, a hospitalidade é um instinto. À medida que as famílias abrem suas casas e as paróquias abrem suas portas para estranhos nos dias de festa, compartilhando comida e canções até altas horas da noite. À medida que a corrente espiritual e cultural do catolicismo flui através de tudo, desde as antigas ruínas de Roma até as cidades de colinas frescadas da Úmbria, a história nunca envelhece. A partir desta terra natal, a jornada avança, através dos Alpes cobertos de neve, em direção a um país onde as raízes católicas são tão profundas quanto as vinhas em seus lendários chateaux. Número 6. França. A França, há muito honrada como a filha mais velha da Igreja, abriga 40 milhões de católicos, uma porcentagem que continua a torná-la uma das populações católicas mais significativas da Europa. Sob sua reputação de secularismo moderno, a identidade da França permanece inseparável de séculos de fé, tradição e herança espiritual. Todos os anos, milhões viajam para a Catedral de Notre-Dame em Paris, a luminosa gruta em Lourdes, a pacífica cidade de Lisieux e inúmeras capelas rurais, atraídos por uma história que irradia de cada pedra. O catolicismo francês não apenas moldou o país, mas também influenciou profundamente a própria civilização ocidental, deixando sua marca na arte, filosofia, arquitetura e vida política. Hoje,
a igreja na França se encontra em uma encruzilhada única. Enquanto a paisagem inclui grandiosas catedrais góticas e antigas abadias, também está viva com a energia de novos movimentos espirituais, peregrinações juvenis e comunidades paroquiais revitalizadas. As paróquias urbanas de Lyon a Marselha acolhem missas vibrantes, enquanto as igrejas rurais preservam costumes que datam de séculos. O espírito de debate, criatividade artística e uma busca incessante por significado sempre definiram a vida católica francesa, e essas qualidades perduram enquanto a igreja responde tanto aos desafios quanto às oportunidades do mundo moderno. Desde as procissões iluminadas por velas em Chartres até as orações silenciosas nas capelas da Bretanha, a fé aqui está entrelaçada na vida cotidiana de maneiras tanto públicas quanto profundamente pessoais. Agora, ao deixarmos a mosaico de história e renovação da França, o caminho nos leva a um país onde o catolicismo pulsa tanto nas cidades movimentadas quanto nas tranquilas zonas rurais, misturando tradição com a vida cotidiana. Fique conosco, porque à medida que nossa jornada continua, você descobrirá o próximo país onde o catolicismo não é apenas preservado, mas onde novos corações de fé estão começando a emergir. Número 7. Colômbia. A Colômbia se destaca como um dos países mais profundamente católicos do mundo, com 36 milhões de católicos, representando uma força notável na paisagem social e cultural da nação em 2025. Em todo o país, as igrejas católicas se erguem acima dos horizontes das cidades e das colinas rurais, seus sinos marcando o ritmo da vida na movimentada Bogotá, na histórica Cartagena e nas remotas aldeias montanhosas. Gerações testemunharam a igreja não apenas como um lugar de culto, mas como um centro vital para a educação, caridade e organização comunitária, especialmente durante os anos em que o conflito deixou cicatrizes em inúmeras famílias. Aqui, o catolicismo vai além do santuário, preenchendo as ruas com vibrantes procissões, intricados tapetes de flores e vigílias marianas iluminadas por velas que iluminam bairros inteiros. A devoção da Colômbia a Nossa Senhora de Chiquinquirá, a padroeira da nação, atrai milhões de fiéis a cada ano em celebrações que misturam tradições indígenas, espanholas e africanas em uma expressão única de crença. A presença católica também é jovem. Mais de 70% dos colombianos com menos de 30 anos se identificam como católicos, trazendo energia para as paróquias e missões locais. Mesmo em áreas que já foram abaladas pela agitação, padres e líderes leigos são reconhecidos por negociar a paz e oferecer apoio aos vulneráveis, tornando a igreja um fio vital na história da nação. Na Colômbia, o catolicismo é vivido na música, na arte e nas reuniões familiares, entrelaçado em tudo, desde feriados nacionais até decisões cotidianas. A força duradoura dos 36 milhões de católicos da Colômbia garante que, não importa a dificuldade, a fé permaneça no centro da vida pública, criando um legado de resiliência que é tanto inconfundível quanto inesquecível. A seguir, curioso sobre onde a fé e a resiliência se tornaram lendárias, prepare-se para descobrir um país onde santos, história e comunidade são inseparáveis. Número 8. Polônia. A Polônia se destaca em 2025 como um verdadeiro bastião da fé católica, com mais de 33 milhões de católicos representando quase 87% da população do país. O espírito do catolicismo é inconfundível aqui, entrelaçado firmemente na identidade nacional e na vida cotidiana. Desde as maiores cidades até as menores aldeias, os campanários das igrejas dominam a paisagem, e o som dos sinos ainda marca tanto celebrações quanto lembranças solenes. A memória de São João Paulo II, o amado filho nativo da Polônia, continua a inspirar milhões, alimentando uma devoção única que distingue a experiência católica polonesa em toda a Europa. A frequência às missas permanece entre as mais altas do continente, com congregações vibrantes se reunindo todos os domingos e em dias santos, independentemente do clima ou das circunstâncias.
As peregrinações são uma tradição nacional, especialmente a jornada ao mosteiro de Jasnagora, em Częstochowa, onde o venerado ícone da Madonna Negra atrai milhões de peregrinos anualmente, unindo avós, pais e filhos em um ato de fé e solidariedade que perdura há séculos. Mesmo após gerações marcadas por ocupação estrangeira, guerra e décadas de regime comunista, a Igreja Católica na Polônia não apenas sobreviveu, mas floresceu, servindo como um santuário em tempos de provação e uma força motriz para a renovação cultural. As paróquias estão vivas com reuniões familiares, atividades missionárias e festivais que celebram santos e estações, tornando a fé uma parte ativa e visível da vida cotidiana. Do coração da Europa Oriental, a Polônia permanece um farol de tradição e esperança, um lugar onde o catolicismo é tanto um símbolo de resistência quanto de alegria. Do coração da Europa Oriental, vamos viajar para uma terra ensolarada onde a fé ganha vida em peregrinações centenárias e celebrações mundialmente famosas. Você está pronto? Número 9. Espanha. E à medida que nossa jornada se aproxima de seu destino final, chegamos a um nome entrelaçado na história e na devoção: Espanha. Você já ouviu a história de um lugar onde mais de 32 milhões de católicos mantêm rituais centenários vivos, moldando a alma de uma nação mesmo no século XXI? Através das praças ensolaradas de Sevilha, das ruas estreitas de Toledo e das paisagens deslumbrantes da Galícia, o catolicismo não é um relicário, mas uma força viva. A cada primavera, o ar se enche de incenso e música durante a Semana Santa, enquanto as irmandades em vestes de veludo carregam andores imponentes através de multidões à meia-noite, seus passos ecoando tradições profundamente enraizadas no solo espanhol. Ao longo do ano, o caminho de Santiago se estende por centenas de milhas, atraindo dezenas de milhares de peregrinos que passam por cidades medievais e campos ondulados, suas jornadas culminando na Catedral de Santiago de Compostela, um cruzamento espiritual para o mundo. O calendário da Espanha está repleto de vibrantes festas que fundem fé, comida e arte popular. Desde as cores explosivas do Corpus Christi em Granada até as solenes missas da meia-noite do Natal em antigas capelas de pedra. O catolicismo espanhol é inseparável da identidade da nação, moldando sua maior arquitetura. Desde as torres imponentes da Sagrada Família até os salões silenciosos da Abadia de Montserrat, e deixando uma marca indelével na cultura global através de exploradores, missionários e artistas. O ritmo da vida cotidiana ainda gira em torno dos dias de festa, das torres cineiras e das reuniões comunitárias, todas testemunhando um patrimônio católico que pulsa logo abaixo da superfície da moderna Espanha e, como nossa última exploração, prepare-se para encontrar um lugar onde a fé católica está ressurgindo com uma energia extraordinária no coração da África. Número 17. República Democrática do Congo. E agora, ao chegarmos à última parada nesta jornada notável, encontramos um nome que está rapidamente se destacando no cenário global: a República Democrática do Congo. Você já ouviu falar desta nação vasta e vibrante, onde mais de 28 milhões de católicos estão transformando o rosto do catolicismo africano em 2025? Na RDC, a igreja se ergue como um fio de esperança em meio à adversidade, oferecendo educação a milhões de crianças, fornecendo cuidados de saúde onde os recursos são escassos e guiando comunidades em tempos turbulentos. Através de cidades movimentadas e vilarejos remotos, a energia do catolicismo congolês preenche o ar com canções e celebrações. A liturgia aqui significa corais que despertam os sentidos, procissões que serpenteiam por horas através de ruas lotadas e missas transbordando de cor e movimento. Este é um lugar onde a fé está entrelaçada na existência diária, onde as igrejas servem como santuários não apenas para a oração, mas para a cura e a solidariedade. Em cada canto do país, os líderes católicos desempenham um papel central na vida pública, desde a mediação da paz até o apoio às famílias e a defesa da dignidade diante das dificuldades. A resiliência e a alegria encontradas nas paróquias congolesas pulsam em cada reunião, cada hino e cada procissão,
fazendo da Igreja uma fonte duradoura de esperança para as gerações que virão. E à medida que a história do catolicismo global continua a se desenrolar, todos os olhos estão voltados para nações como a RDC, onde a fé está florescendo de maneiras extraordinárias e onde novos capítulos estão apenas começando a ser escritos. Qual país você acha que será o próximo a se destacar nesta lista? A história do catolicismo global ainda está se desenrolando e cada um de nós tem um papel a desempenhar na formação de seu futuro. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Você vê crescimento acontecendo em seu próprio país ou em algum lugar inesperado? Se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para nunca perder uma história do mundo católico. Obrigado por assistir.